Olá, seja bem-vindo ao nosso módulo 2. Nesse módulo vamos estar a falar sobre técnicas intermediárias de procuras e vamos trazer exemplos práticos e aprender algumas técnicas que de certeza poderão mudar a forma como trabalhas com a função PROCV ou VLOOKUP. Vamos então abrir a planilha PROCV ou a folha de cálculo PROCV1 clientes. Muito bom. E acredito que se chegaste até esse módulo, o módulo 2, é porque executaste de forma eficiente o módulo 1. Vamos então ao que nos interessa. Na aula de hoje, vamos falar sobre procura em diferentes planilhas, ou, em português de Portugal, procura em diferentes folhas de cálculo. Como fazer essa procura? Eu tenho aqui uma amostra de clientes de julho. E para esses clientes, o Amado André, a Josemir, o Stanislau João, eu pretendo saber o nome da empresa destes clientes. No módulo passado, aprendemos como usar o VLOOKUP de forma eficaz para trazer valores que nós pretendemos. E uma das técnicas que nós usamos foi: eu preciso identificar a minha chave. Vou escrever aqui essa expressão que é muito importante: chave. Ok, qual é a minha chave aqui? Para identificar a chave, eu tenho que perguntar-me o que está aqui nessa tabela que também está na minha base de dados 1. Eu vou olhar aqui, eu tenho nomes, ok? Vou olhar aqui na base de dados 1, ok? Também tenho nomes. Tenho ID, tenho empresa e tenho morada. Mas o que há em comum entre as duas é o nome do cliente. Então, este nome vai ser a minha chave, ou então o meu valor procurado, e aqui vai ser a minha coluna-chave. A minha coluna-chave. Feito isso, vai ser muito simples usar o VLOOKUP. Vamos então tentar. Eu vou pôr mais PROCV ou VLOOKUP, para quem tem computador em inglês. Vou clicar em Tab. O meu valor procurado, que é a minha chave, eu já sei que é o nome do Amado André. Vou dar um clique, ponto e vírgula. A minha matriz tabela, eu não vejo ela aqui, por isso devo ir para uma planilha diferente, que no caso é base de dados. Vou dar um clique em base de dados. Notem que quando eu mudo de planilha, ele vem com um nome. Nós temos aqui dados, ponto de exclamação. Isso significa que eu saí da planilha resumo e vim até planilha dados. Ou seja, sempre que no Excel tu vires um ponto de exclamação e atrás desse ponto de exclamação há alguma palavra, esta palavra é o nome de uma planilha no Excel. Muito bem. E o que eu tenho que referenciar? A partir da minha coluna-chave, que é o cliente, vou selecionar toda a tabela e faço Ctrl Shift seta para baixo. Já está. O que é que se eu me perder agora? Eu posso voltar, aventura? Não, aqui está o truque. Não volte, porque se tu voltares, ele vai mudar o nome dessa planilha e vai complicar. Vamos lá ver? Olha, mudou o nome para planilha resumo. Estragou, tá? Então, o segredo seria terminar a função lá na base de dados, ok? Eu vou repetir mais uma vez, mas para o que vê, tá? Só para encontrar, porque eu sei que já estás lá. Amado André, ponto e vírgula, a matriz tabela que está na minha base de dados. Começo a partir da minha coluna-chave, que é o cliente, Ctrl Shift seta para a direita, Ctrl Shift seta para baixo. Muito bem. Agora sim, vou dar um clique e vou fazer um ponto e vírgula. Lembra? O segredo é terminar a função aqui na base de dados. O que eu vou fazer agora? A função está a me pedir o número índice coluna. Reitero, é a posição do que nós queremos levar. E eu me lembro que o que nós queremos levar para lá é a empresa destes clientes, tá? A empresa está na primeira coluna? Não. Está na segunda coluna? Não. Está na terceira coluna. Então será o número 3. Muito bem. Depois, ponto e vírgula, o tipo de procura. É alguma procura aproximada ou exata? E já aprendemos isso, que seria uma procura, ou será uma procura exata, né? Porque eu quero exatamente o nome da empresa do Amado. Então eu vou fechar parênteses, agora sim posso clicar um Enter. E já trouxe. Vou dar um duplo clique aqui para abrir um pouquinho o espaço e já tem China Road and Bridge Corporation, né? CRBC. Muito bom. Muito bem. Vamos então, mais uma vez, só para treino, Josemir Ribeiro. Mas, para o que vê, tab, valor procurado vai ser a Josemir Ribeiro, ponto e vírgula. A matriz tabela vai ser toda a minha base de dados. Venho aqui em dados 1, seleciono a partir da minha coluna chave, Ctrl Shift seta para a direita, Ctrl Shift seta para baixo, ponto e vírgula. O número índice coluna, que será o número 3, porque já vimos, não está na primeira nem na segunda, mas o nome da empresa está na terceira coluna, número 3, ponto e vírgula.
e o tipo de procura será exata ou então o zero. Fecho parênteses e faço um enter e já está. Para não repetir para o Stanislau e para a Madalena Miguel, eu posso usar o cifrão que já vimos na sessão passada. Eu vou apagar aqui e vou usar o cifrão a partir daqui, que é o mais prático. Muito bem, dando duplo clique, vamos aí analisar. O azul. Quando eu puxar para baixo, esse azul também vai baixar para aqui. A pergunta que eu faço é a minha pretensão? Sim, é a minha pretensão que o azul baixe para aqui também. Muito bem. Então não preciso prender. Vamos então agora analisar a matriz tabela. Um clique. Quando eu puxar para baixo, essa matriz lá na minha base de dados vai alterar. E a pergunta que eu faço é a minha pretensão que isso altere? O que vai alterar a aventura? Lembrem-se, quando eu puxar para baixo, vai deixar de ser A3, vai passar a ser A4. Vai deixar de ser D32, vai passar a ser D33. Vamos lá tentar? Eu vou puxar para baixo, vou dar duplo clique e olha o que aconteceu, né? O ideal, e como nós mencionamos no módulo 1, é que a minha matriz seja sempre a mesma, ou seja, para todas as análises, os Unidos, Stanislau, João, seja sempre a mesma e não mude, tá? Então o que eu devo fazer? Eu devo usar o cifrão na base de dados. Leitura, vou usar o cifrão aqui nos dados? Não, não, vou usar o cifrão aqui no meu intervalo, que vai de A3 até D32. E para facilitar, como vimos, é só dar um clique em matriz tabela e clicar F4 uma vez. Para quem não conseguir com F4, pode fazer Fn F4 e F4 segunda vez. Muito bem, faço um Enter e já está. Agora é só puxar seguramente para baixo. Não analisamos para o 3, porque como vimos o 3 é uma constante, vai continuar a ser 3 em todos os sítios. Muito bem. Josemi trabalha aqui na, na Movicel, o Stanislau está no Candando, enquanto a Madalena, Zato Fibra. Muito, mas muito simples. Vamos então aqui tentar trazer a morada do amado André, o mesmo princípio, mas para o que vê, tab, valor procurado, vai ser o amado André, ponto e vírgula. A matriz tabela vai ser a minha base de dados, começando sempre a partir da minha coluna-chave, Ctrl Shift seta para frente e Ctrl Shift seta para baixo, ponto e vírgula, e a morada, em que posição está a morada? 1, 2, 3, 4, que está na quarta coluna. Escrevo 4, ponto e vírgula 0, fecho e já está. Para não delongar muito, e venho aqui em Futungo, vou dar um clique, não preciso prender, porque eu quero que esse azul baixe, então venho aqui na matriz, faço F4 uma vez, F4 outra vez, faço um Enter, e agora sim posso puxar a alça. E já está. Muito, mas muito simplesmente.